Está com a gente aqui é a prefeita Juliana Maciel Ope, a quem a gente agradece a presença. Seja bem-vinda, prefeita, mais uma vez. Ela que foi o nosso amuleto da sorte, porque ela esteve aqui no primeiro programa, né? Verdade, foi uma grande audiência. Eu dou sorte. Ela deu sorte, né? Então, o programa já está aí no seu terceiro mês e graças a Deus... Terceiro, Estela? Ou segundo? É terceiro, né? Não, é segundo mês, né? Segundo Sei mês, lá, agora final de março. faz. Estamos seguindo, graças a Deus, né? Estamos seguindo, né? Então, a gente agradece muito, né, prefeito, por ter estado naquele primeiro programa, né? Ninguém sabia o que ia ser aquilo, né? Não, nem nós sabíamos, sabia o que né? estava fazendo. E hoje a gente vai falar, hoje que a gente já tem mais certeza do que está fazendo, a gente vai falar sobre um assunto que está pipocando aí nas redes sociais, muita gente está conversando, muita gente está opinando, muita gente está criticando, outros incentivando, que é um dos projetos da prefeita de fazer um empréstimo de 30 milhões de reais junto a uma das linhas de financiamento do Banco do Brasil para fazer uma série de obras, né, de projetos que ela tem aqui para a cidade, né? Então eu começo perguntando, prefeita, essa é a primeira opção ou essa foi a última opção visando conseguir fazer algo avançar aqui na cidade? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tem que chegar pertinho assim? Tá bom assim. Então tá bom. Bom dia, Estela. Bom dia, Ednei. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Ednei, claro que a primeira opção nunca é financiar, emprestar e, consequentemente, a gente vai ter que pagar juros por isso, né? Isso é sabido, que um empréstimo reflete. Mas, se a gente for pegar um histórico de Canoinhas, vamos pensar em 20 anos para trás, né? Pensar em tudo que veio de investimento, por exemplo, de emendas parlamentares, de convênios com o Estado, com a União. A gente, principalmente porque o Planalto Norte não tem representante nem na LESC e nem na Câmara Federal, a gente recebe pouco dinheiro para investimento no nosso município. E não é só o município de Canoinhas que ele passa pela situação de ter poucos recursos à disposição para investir. O recurso, aquilo que entra no caixa do município, ele é para custear a política pública. Então, ele é para a saúde, é para a educação, né? É para as nossas políticas necessárias, né? Para o cidadão, né? Para o canoinhense. E quando a gente olha para o bolso do município, o que ele tem de dinheiro para atender melhor as pessoas, principalmente quando a gente fala em infraestrutura, Ednei, né? Porque se a gente der uma volta aí na cidade, quem está nos acompanhando aí no seu bairro, no interior, né? Vocês devem ter audiência do interior também nos acompanhando agora. Certeza. Vai ver que hoje ainda a gente carece demais de infraestrutura. Por quê? Porque a nossa condição do nosso parque de máquinas está totalmente sucateada. Então, para resolver o problema que eu sei que tá feio lá na tua rua, Estela, que você já me cobrou... Ela disse que ia ter cobrado de novo. Agora já se adiantou, viu? Ela vem cabeção de casa feia. Eu sei que a situação lá não tá boa. Assim como deve estar a situação da rua de muita gente que está nos assistindo. Para vocês terem noção, né? A gente tem hoje... 3 patrolas para atender. No início do ano a gente até tinha 5, mas 2 já foi para manutenção de novo. Peguei o município com 2 funcionando. E assim vai, são milhões de reais por ano em manutenção. Mas só para responder a sua primeira pergunta, né? A gente não tem dinheiro, Ednei, a utopia de, não, mas vá atrás federal, vá atrás de recurso no Estado, vá atrás de deputados. A gente vai atrás. Mas não vem dinheiro pro que a gente precisa para atender bem o canoinhense, para revitalizar o parque de máquinas. Que isso a gente está falando só em máquinas aí de um montante de mais ou menos 15 milhões de reais. Não é luxo, é para atender a necessidade mesmo, para abrir frentes de trabalho em cada distrito e ter as frentes separadas na cidade. Então é para fazer o que é necessário hoje. Eu acho que a gente tem que abrir um parênteses muito importante, né? A gente está aqui falando na prática, gente, de uma coisa que a gente, como eleitor, não fez ano passado, que foi eleger um representante, né, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Nós não temos um representante. Então, quando a Juliana fala de que ela
vai falar com o deputado, eles, claro, recebem super bem, dão um chazinho, dão um cafezinho, porque eles têm um interesse, né, de ter um bom relacionamento com prefeitos, com vereadores, porque amanhã depois eles podem estar aqui pedindo voto. Mas a base deles sempre vai ser preferencialmente. Eu até brinco, né, Ju, não sei se já subiu esse valor, mas é 150 a 300 mil, né? Isso que eles dão para os municípios onde eles não têm representatividade política, ou seja, onde eles não conseguiram a maioria dos seus votos. Esse é o valor que eles têm lá já reservadinho. Não, 150 eu dou. 300 mil eu dou, que é a emenda parlamentar, né? Só que isso não resolve problema nenhum. Isso paga uma prestação de uma máquina, né? Se for de comprar uma máquina, paga uma prestação, dá para dar de entrada numa máquina, mas não dá para você comprar uma máquina. Então começa por aí um problema, né? Claro, eu não estou fazendo uma defesa enfática do empréstimo, mas eu estou só pontuando aqui um problema que nós criamos. Nós todos, eu, até a Juliana, você, enfim, ninguém vai aqui abrir voto, mas quem votou em candidatos que não eram daqui... Paraquedistas. Paraquedistas, agora estão pagando o ônus disso, né? Agora a gente só vem o ônus, bônus nenhum, né? Porque candidatos daqui tínhamos, mas eles foram preteridos por boa parte do eleitorado em favor de candidatos que alguns nunca nem pisaram na cidade de Canoinhas, o que é um contrassenso absurdo por parte do eleitorado. Mas enfim, né? Foi uma decisão coletiva. Nós fizemos isso, por isso que agora a gente está pagando o preço coletivamente também. Juliana, a tua grande dificuldade está na Câmara de Vereadores para conseguir esse empréstimo. O que a Câmara alega, né? Vou falar pela presidente, a Tatiane Carvalho, que gravou um vídeo e também conversou com a minha coluna na semana passada. O que acontece? Eles dizem que falta transparência no que vai ser feito com os 30 milhões. Então a pergunta inicial é: o que será feito se esse empréstimo for efetivado? Então, Ednei, no projeto de lei, que é um dos questionamentos, não tem como a gente traçar ele tão objetivo, porque pode acontecer, vamos lá, de qualquer coisa que aconteça de equívoco daquilo que foi colocado no projeto de lei, depois lá no contrato de financiamento ter que alterar uma lei, enfim. Então ele fica realmente mais abrangente. Isso é normal, né? Então você não vai colocar lá no projeto de lei, vamos pavimentar a rua XYZ. Você vai colocar a infraestrutura, a pavimentação asfáltica. Então qualquer projeto de lei nesse sentido que autorizaria um projeto, ele vai caminhar nesse modelo. Eu estive na comissão, conversei com os vereadores, usei a tribuna também, uns 40 dias atrás mais ou menos, falando sobre o projeto, me coloquei à disposição de todos os vereadores, das vereadoras, que ainda tivesse alguma dúvida, respondemos todos os requerimentos que eles formularam, inclusive os objetivos traçados, né, para esse financiamento. Então, assim, penso que não faltou transparência da nossa parte junto à Câmara, porque tudo que foi questionado foi respondido, não ficou nada pendente. Mas até é bacana, porque para esclarecer para a população, né? Junto dos vereadores, claro, por isso que eu até me disponibilizei a usar a tribuna quantas vezes forem necessárias, para que isso fique bem esclarecido e transparente, porque o objetivo não é fazer nada que não a população e os vereadores não tenham também segurança do que vai acontecer, né? Isso pode ser construído. Sim, eu entendo. Quer dizer, lá no projeto não pode ter tudo tão delineado que depois você pode ter que fazer uma alteração. Mas para a Câmara você explicou direitinho. E o que seria, então, certo, também, claro, lembrando que pode ter alteração. Isso. Então, assim, Ednei, quais são as principais vertentes do nosso projeto? Primeiro de tudo, que é fundamental é revitalizar o nosso parque de máquinas, né? Então, comprar patrolas, que são as motoniveladoras, as retroescavadeiras, caminhões, que isso também é uma dificuldade grande do município. Então tá lá o material britado, às vezes falta caminhão para puxar, aí eu tenho para levar para uma localidade, não tenho para outra, porque ele vai aí na média de 2, 3, até às vezes 4 caminhões por região para acelerar o trabalho, né? E um britador móvel também. Porque em paralelo, né, a essa construção do nosso financiamento, a gente também vem trabalhando todos os licenciamentos ambientais, enfim, para liberar mais pedreiras, mais cascalheiros, mais espaços para habitar, para ter mais material dividido por região. Então, tudo está sendo construído em conjunto, né? Então, a estimativa é que cerca de 15 milhões de reais vão ser gastos com equipamentos e maquinários. Metade do financiamento. Metade, isso. Outro projeto que também foi apresentado para a Câmara é a questão da mobilidade urbana.
Então, a gente vê uma necessidade grande de adequar as nossas avenidas. E não só pensando realmente no futuro também de Canoinhas, né? Nossas ciclovias e lugares para caminhada, eles basicamente são inexistentes ou eles são muito ruins, né? Quando se fala em acessibilidade ou até para que você tenha mais condições de usar uma bicicleta pro trabalho, que hoje é realidade de muitos canoenses e que poderia ser de muitos outros se tivesse um espaço seguro e adequado para isso. Então, a Avenida Expedicionários vai interligar até a Marcílio Dias, então até nossa estação, todo revitalizado. A Senador Ivo de Aquino também hoje é uma vontade muito grande de todos os moradores da região, porque os carros ficam estacionados, você não tem onde caminhar, o asfalto em si está totalmente debilitado, então ele precisa ser reestruturado e criar uma avenida realmente condizente ali, porque aquela região ela é uma área industrial que misturou com área residencial, só que hoje é algo que nós temos que resolver, no sentido de dar melhor qualidade de vida para a população que mora ali, mas respeitando a indústria, né, que também é extremamente importante para a gente. Então, revitalizar essa avenida também, concluindo, né, a Rubens Ribeiro. Então, a ideia é revitalizar todas essas avenidas, pensando em mobilidade urbana, em segurança, isso passa pelo semáforo pisca-pisca, enfim, né, melhorar todo esse cenário da mobilidade urbana canoinhense, e asfalto, né, então que nós temos aí alguns projetos. Por que eu não quero falar especificamente em ruas? Estão sendo orçados muitas ruas e alguns ainda estão em fase de projeto. Então, é o que for encaixando, né, dentro do que eu posso afirmar de prioridade, porque pavimentação asfáltica precisa em diversos locais. A gente não tem dinheiro para tudo, então tem que priorizar. É posto de saúde, é CI, é escola, é rua de ônibus, né? Então, dentro do que for encaixando, em conversa, claro, com a comunidade, com os vereadores, então não é algo que não é para ser transparente, é que a gente vai construindo, né, o cenário da pavimentação asfáltica também. Uma das coisas que a Tatiane coloca lá naquele vídeo que ela gravou nas redes sociais é o juro, né? A gente está hoje com uma taxa de juro muito alta no Brasil, 13,75% é alto, é uma das maiores taxas dos últimos tempos, né? E não tem perspectivas de baixar também, porque se tivesse, acho que dava para esperar um pouquinho, né? E isso representa ali, pelo que ela apontou, 17 milhões, se não me engano, de juros, né? Dá para encarar essa alta taxa de juros? Ednei, o nosso financiamento, ele é com garantia da União. E o que significa dizer isso? É a menor taxa de juros do mercado, é essa modalidade. Porque a gente não tem que garantir nada de patrimônio municipal, é a União que banca essa garantia, né? Seria mais ou menos dizer, se a gente não pagar, a União paga, no popular, né? Mas ele, consequentemente, baixa a taxa de juros. Então, qual que é um comparativo que a gente fez? Para que até quem está em casa nos assistindo consiga compreender. Porque quando a gente fala em 30 milhões, ele é um valor muito expressivo. A gente está falando de algo que é condizente com o orçamento do município. Mas se a gente for pensar, por exemplo, para um canoense que receba por mês R$ 1.500 de salário, e ele fosse fazer um financiamento com a mesma taxa de juro que a nossa, que é essa que a gente está propondo no financiamento, ele ia comprometer 0,7% daquilo que ele arrecada, no caso o município, 0,7%, e o munícipe 0,7% do salário dele. Você está falando da parcela, né? Isso. Porque os 30 bilhões, hoje a gente arrecada hoje 200 milhões, mais ou menos, ano. 240, tá? Mas mensal. Vamos pensar no mês. O canoense lá, você que está assistindo que ganha mais ou menos isso de salário, ia comprometer do mês em juros R$ 10,50. Por que eu estou falando isso? É para ter uma proporção real do que são esses juros. Nós estamos falando em 10 anos de pagamento, né? Então, se você pegar o seu carnê da sua casa, do seu carro, né? Que a maioria dos brasileiros, infelizmente, precisa financiar para trocar, para ter seu carro, e for ver quanto vale o seu carro e quanto você está pagando no final, você vai ver que é muito mais do que essa porcentagem, porque essa taxa de juros realmente ela é a menor que tem. Mas a gente está pagando o financiamento do governo Beto Passos, 19 milhões que ele fez com o Finisa, né?
Isso compromete quanto hoje da nossa arrecadação mensal? Bom, se você for comparar com os 30 milhões, é uma porcentagem ainda menor do que 0,7%. E aqueles porque são vários financiamentos. Sim. Então, é isso que eu pergunto, porque eu sei que teve do Leoberto, eu não me recordo se teve do Beto Faria, mas do Leoberto teve um grande que ele fez, eu acho que ainda está sendo pago este, né? No finalzinho já. Já está no finalzinho. Fora teve outros financiamentos, outros parcelamentos que ele fez de dívidas que o município tinha, né? Nesse montante total, Ednei, existe uma conta que a gente faz, que isso é o próprio Tribunal de Contas da União que apresenta essa conta. O que é? Quanto de dívida você tem para pagar, que agora, assim, detalhes uma por uma, eu não vou saber esmiuçar. Quanto de dívida você tem para pagar, o seu poder de endividamento, né, e o que você arrecada. Então, tudo isso é feito uma conta lá pelo Tribunal Federal, que é a União que diz pra gente. Ou seja, a gente nem pode pensar em emprestar dinheiro se a gente não puder emprestar, porque a própria União diz que não. Você não passa, você ganha uma nota lá, os municípios, e nós, então, temos a nota 0,98, que pra gente ser 10, é 1, né? Você tem que ter 1. Então, a gente tá quase no 1. A gente tem a nota 0,98 de poder de endividamento, de financiamento. Juliana, o pessoal tem resgatado uma fala tua no debate, num dos debates que a gente promoveu no ano passado, falando que o município tinha dinheiro em caixa para investimento, que tinha mais ou menos 20 milhões. Agora que você assumiu, não é bem assim? Então, Ednei, eu acho que eu não tenho problema nenhum em dizer que às vezes a gente pode realmente falar algo que não é exatamente aquilo, né? O que aconteceu? Quando você consulta o portal da transparência do município, ela aparece todo o recurso que você tem disponível. O que acontece? São duas coisas diferentes entre investimento e custeio. E aí, quando a gente está hoje assumindo o cargo do executivo, eu era vereadora, a gente não tem acesso a essas informações detalhadas. Hoje eu tenho. Então, é muito diferente você ter dinheiro e você ter dinheiro para investimento. São duas coisas distintas. Então, quando o município tinha 20 milhões, 20 e poucos milhões em caixa, ele tinha mesmo, isso não é mentira. Só que é para pagar contas. Então, não sobra esse dinheiro para o chamado investimento. Ele é dinheiro para custeio, que são coisas diferentes. E agora eu já sei de ponta de língua, né? Que a gente, né, com a função, você aprende isso. E vou te falar bem a verdade, Ednei. Olhando de fora é tão mais fácil de resolver todos os problemas do município. A composição é muito confortável, né? Juliana, a questão também do que o pessoal fala, infraestrutura é importante, mas a gente precisa de saúde. Também é difícil de explicar e de entender que são coisas muito distintas do ponto de vista da administração pública, né? Porque você tem, por exemplo, verbas carimbadas. Você não pode pegar esses 30 milhões, se de fato a Câmara te autorizar, e usar para contratar médico, por exemplo. Não posso. Mas eu acho que essa é uma informação importante de trazer até para quem está em casa. Por exemplo, Ednei, hoje a gente tem 2 retroescavadeiras contratadas, terceirizadas para obras e uma para agricultura. Esses contratos mês, eles custam mais de R$200 mil por mês. O que acontece? A gente terceiriza isso é dinheiro de custeio também, porque aí é serviço, né? Então eu estou custeando o serviço de agricultura e de obras. Consequentemente, a gente comprando material, a gente deixa de ter que fazer esses contratos, porque aí a gente tem o material. Há um questionamento, e isso até era uma pauta minha mesmo, né, de terceirizar serviços de infraestrutura. E não que eu ache que isso não seja bom e viável. Não que eu não acho que isso seja bom. O problema é a viabilidade financeira. Nós orçamos a possibilidade de, ao invés de comprar as máquinas, terceirizar serviços. Para um distrito por exemplo, o distrito de Pinheiros, que a gente fez um orçamento, para a gente ter o maquinário que a gente precisa hoje para atuar lá, custava em média R$400 mil mês, só para atender um distrito. Então, é impossível você conseguir terceirizar o serviço para ter qualidade de atendimento. É muito melhor financiar as máquinas, comprar as máquinas e nós mesmos fazermos esse atendimento, né?
Então, nesse sentido, não há essa viabilidade quando a gente fala em infraestrutura por causa do custo de maquinário terceirizado. Então, é muito melhor a gente conseguir fazer por nós mesmos. Mas a questão da saúde. Bom, esse contrato, então, ele custa 200 mil mês, fora os milhões que a gente gasta por ano em manutenção do maquinário velho, sucateado, né? Isso tudo, como é recurso de custeio, eu posso realocar ele na saúde, por exemplo. Então, a gente deixa de gastar naquilo que não vai mais precisar gastar e consegue investir mais em saúde, consegue investir mais em educação. Porque aí eu tenho esse recurso que depois vai ser livre, né? Porque é o nosso recurso de arrecadação, que eu estou economizando em algumas pastas e melhorando a qualidade de vida em ambos os sentidos. Tanto em saúde, quanto em educação, quanto em infraestrutura. Então, é benefício, no fim das contas, para todas as áreas. Espectador perguntando aqui, eu já vou encaixar essa pergunta, sobre aqueles 2 caminhões que eram do Beto Passos e que foram apreendidos, né, na Operação Entre Pater Filho. Nem foram apreendidos porque já estavam com o município. Eles estão funcionando? Então, um funcionando, o outro com problema mecânico, e aí a gente tem problema porque é caro para arrumar, e daí como é que você bota lá 20, 30, 40 mil para arrumar o caminhão que não é teu, que ainda está em discussão judicial. Se fica com o município, se não fica. Tem mais 2 máquinas também com o mesmo problema, investimento alto, e que não foram doadas ao município. Então, ainda tem discussão nesse sentido, aí a gente fica nessa, eu invisto um dinheiro alto e daqui a pouco eu tenho que devolver essa máquina. Essas 2 máquinas também seriam dele? Essas foram entregues em cessão de uso na época da delação, se eu não me engano, do Adelmo. Porque ele tinha máquinas, que eu me lembro. O Beto, eu não me recordo. Não era. Isso está sob júdice, então. Tudo está questão judicial. Isso. E aí essa questão, aí vai ser devolvido o dinheiro para o município, se a gente colocar uma máquina dessa, se eu não me engano, vai 70, 100 mil reais para arrumar. Outra questão do espectador também que é com relação às obras do MOCVA, né, da Prado e Prado. Como que ficou essas obras, Juliana? Então, recentemente a gente teve uma conversa sobre alguns pontos específicos, como, por exemplo, a Paula Pereira, que estava todo o calçadão caindo, aquilo é terrível, né? Bem no centro da nossa cidade. E ele está arrumando, então se passarem por lá já boa parte... Isso. Está sendo já restaurado. E também conversamos sobre o fechamento de todas as bocas de lobo que ficou aberta, né? Acho que mais de 100 bocas de lobo, 126 se não me falha a memória. Também foi acordado que seria arrumado pela Prado e Prado. Seria feito esse reparo. Existem outras ruas que ficaram paradas por conta da operação? Mais alguns trechos que a gente está discutindo junto ao Ministério Público como nós vamos proceder, né? Porque aí vai demandar uma perícia, uma questão um pouco mais delicada. Mas né? Tem perito? Então, para a gente contratar o perito, o orçamento custa em torno de 526 mil para periciar todas as obras. Tem que contratar, veja só, Estela. Aí a gente... Mais de meio milhão. Mais de meio milhão. Aí o que a gente... tem conversado com o Ministério Público, agora trocou a promotora, então se inicia essa conversa novamente, para que o próprio Ministério Público conseguisse disponibilizar um perito, né, porque há possibilidade, até se eu não me engano, pelo fundo lá do Ministério Público, para que a gente não tivesse que custear isso para dar mais celeridade nessas outras questões que são mais gravosas daí dessas obras paradas. Já que a gente está falando disso, os veículos ainda é uma questão também? Os veículos nós estamos utilizando, basicamente todos, né? Aos poucos a gente foi conseguindo passar para o nome do município. Claro, são todos cedidos o uso ainda, nenhum é doado para o município. Mas assim que a gente foi regulamentando eles já estão sendo utilizados. Então, basicamente, todos estão. Só realmente o que não foi conseguido ainda documentar ou segurar por algum outro motivo, né? Que não está sendo utilizado. Mas quase 100% estão sendo utilizados. Osnia, a prefeita já te respondeu essa questão, eu fiz um pouco antes de você fazer a pergunta, né? Bom dia, Ademir, que está assistindo a gente lá do Itapuá. Sentimento que quando está, não cabe. Marisa Dias Machado, bom dia, Edneia. Nosso prefeito está de parabéns porque fazer o que tem para fazer com a prefeitura com dívida, se pôr à frente de todos
pessoas que não entendem que só vamos para frente quando todos pararem de criticar e trabalharmos juntos, né? Ednei, mas a pergunta, a atual prefeita não era vereadora e a principal função não é fiscalizar seu município? Estava com a saúde financeira boa ou não? Ela fez esse comentário também, né, prefeita? Sobre a questão de quando era vereadora, né? Sim. Enfim, as informações prestadas aos vereadores, ao menos na nossa época, reitero, né? Não é que o município não tem saúde financeira. São coisas diferentes. Você estar em dia com as suas contas, você estar custeando as políticas públicas, isso acredito que não é algo a ser discutido. Até porque a gente não está aqui dizendo que o município não tem condições de custear as suas necessidades nesse sentido. O que a gente não tem? Dinheiro para fazer melhor. Né? E a gente não tem dinheiro, e aí quando eu digo em infraestrutura, até quando a gente fala em maquinária, nem é para fazer melhor, é para fazer o que precisa. Para fazer o básico. Para fazer o básico, e infraestrutura é problema mesmo, e a gente não tem esse recurso, que são essas cerca de 15 milhões de reais, para organizar, para poder atender a necessidade do povo. Isso é algo que me preocupa, né? Ah, mas daí vem de deputado, vem de convênio. Não é assim. Quando que isso vai acontecer? Aí, se a gente for pensando a longo prazo, guarda esse dinheiro, então, e vai comprando uma máquina por ano. Daí, daqui 15 anos, daí quando a gente for conseguir resolvendo um problema, o problema já é muito maior, já é outro. Então, a capacidade de endividamento, né? Que muitos municípios não têm. Canoinhas, nesse sentido, tem. Folha de pagamento, conseguiu alinhar? Estamos diminuindo. Já diminuímos cerca de 1% de quando a gente pegou. Então, peguei a prefeitura com 53,7,8, mais ou menos, estamos em 52,9. Está próximo do limite prudencial. Próximo, né? Mas ainda está no crítico. Sim, a gente ainda tem expectativa de que até o final do ano, início do ano que vem, isso se normalize. Concurso sem chance, então... A gente está organizando o concurso, Ednei, fazendo a parte já de licitação, listando empresas. Por quê? Para organizar... Para que área? Várias vagas. Saúde... Educação vai abrir? Provavelmente. Né? Isso está sendo levantado internamente. Assim que tiver todas as informações, a gente repassa para vocês. Mas para quê? Para a gente deixar tudo organizado já, porque tem que ser feito concurso, a gente sabe. Tem várias áreas técnicas também que há necessidade, é uma falta mesmo de pessoal. O que acontece? Se a gente, porventura, fizer o concurso e ainda tiver em situação delicada, não tem como chamar. Mas a gente já está organizando, com essa expectativa de que a gente espera que em janeiro, fevereiro, no máximo, a gente já consiga estar com o limite prudencial normalizado. É verdade que a capacidade de endividamento do município é acima de 200 milhões? Está perguntando aqui o Sérgio. É que ele é uma conta, assim, essas coisas muito específicas de contadoria, eu não vou saber falar, se trazer um contador é melhor, mas sim, ele é uma conta que se faz, é uma fórmula que se utiliza para dizer a capacidade de endividamento do município, né? Então, ela chega mais ou menos a esses 200 milhões ano. E o Marcelo está dizendo muito mimimi quanto a esse empréstimo, tem que ser aprovado, precisamos evoluir. Essa resistência na Câmara, como é que você está trabalhando isso, Juliana? Porque a gente vê ali que há, sim, por parte de alguns vereadores, uma posição bastante incisiva, né, para não usar outro termo, com relação ao teu governo, bastante crítica. E isso pode reverter, sim, numa não aprovação do pedido do empréstimo, né? Como é que você está vendo essa questão? Então, Ednei, a gente tem conversado com os vereadores, né? Então, apesar dessa postura de alguns vereadores, e é compreensível, né? Foram posição governo em outro momento, eu era oposição, agora eu sou o governo, enfim, coisas que é jogo jogado. Enfim, coisas que acontecem e a gente tem que saber lidar com isso e respeitar. Então, sempre tive uma postura muito respeitosa com todos os vereadores, até ouvindo as críticas, entendendo o que procede, o que não procede, o que é importante a gente também procura melhorar, porque eu acho que é isso mesmo, né?
eu, enquanto vereadora, não fazia críticas levianas, né? Eu estudava, eu fundamentava, porque eu realmente via aquilo acontecendo. Então, eu tento trabalhar com essa cabeça. Quando eu escuto algum vereador falando algo, eu tento levar para esse lado. Calma, vamos olhar, vamos ver se é isso mesmo, vamos cobrar, porque aí a função do vereador também é essa, de fiscalizar. Então, eu entendo e respeito. Nós nunca fechamos o diálogo para o vereador nenhum. Se algum vereador disser que me ligou, que me mandou uma mensagem, que pediu para falar comigo e não foi recebido, não procede, né? Então, eu tenho conversado sobre o financiamento também e tenho uma boa expectativa para a votação. A votação, até a prefeita chegou a gravar um vídeo falando de hoje, mas vai ser amanhã, né? Então. Porque hoje vai ter a sessão itinerante Marcílio Dias, né? Exato. E amanhã vai ter a reunião da comissão, que vai avaliar o projeto, na sequência ele vai porque ele pode trancar a pauta se não for votado amanhã. Ou seja, não pode votar mais outros projetos, se não votar ele tem prioridade. Então eles podem ou votar como prioritário, ou retirar a urgência do projeto. Aí o projeto pode ser engavetado, inclusive esquecido. Vamos ver qual vai ser o posicionamento amanhã. Antes da gente encerrar a entrevista, eu preciso mostrar um VT que o Alexandre gravou no fim de semana sobre a situação do ginásio Magno Vitor Fuch. A Priscila já mandou uma resposta a respeito, mas eu queria depois a gente comentasse a respeito da situação desse estádio. Então roda pra gente a reportagem, Harry. Depois a gente comenta sobre essa situação do ginásio. Canoinhas investiu mais de R$1 milhão em uma obra que há mais de um ano não tem utilidade. Esse é o ginásio pelo qual a Prefeitura de Canoinhas pagou R$1.100.000. Seria um local agradável para a prática de esportes e também para assistir jogos. Mas, pela situação de abandono, isso está longe de acontecer. Há um ano, a Prefeitura interditou o espaço por conta do vandalismo e remanejou as atividades esportivas dali para o ginásio Melquíades Pereira da Cruz. A entrada do ginásio foi interditada, mas as portas continuam abertas. Assim, o vandalismo que justificou a interdição sequer se compara com o estado de depredação e abandono que constatamos, não apenas dentro do ginásio, mas também no entorno. Em nota, a assessoria da Prefeitura de Canoinhas informou que o ginásio continuará fechado por tempo indeterminado para evitar novos casos de vandalismo e garantir a segurança no local. Também foi informado que existe o planejamento para que uma obra de revitalização seja feita no local, mas sem nenhuma data estipulada. O ginásio, que é o maior de Canoinhas, com capacidade para 1.000 espectadores, teve problemas desde sua construção. O terreno foi doado por um empresário em 2006 e foi estabelecido um prazo para a construção. Mas a obra havia atrasado e o empresário exigiu a devolução do terreno. A disputa se tornou judicial e em 2019 o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que o local continua com o município. Contudo, devido à interdição e falta de destinação da Prefeitura, mesmo sendo um local público, não é usufruído pela população. Claro, não foi pego, a senhora não pegou, já pegou desse jeito, né? Mas, claro, agora está na sua mão resolver esse pepino, né? Explica pra gente o que a senhora está pensando fazer a respeito. Então, Ednei, a gente tem muita vontade de revitalizar, reformar, devolver realmente para a comunidade aquele ginásio, que é muito importante. Hoje, do município, a gente só tem o ginásio do Campo da Água Verde, o Melquíades, então faz falta mesmo, né, para a prática de esporte, para a comunidade. E a gente está em conversação até com o proprietário do imóvel, para a gente entrar em um acordo e resolver isso da melhor forma possível para que a comunidade o quanto antes tenha de volta o espaço. Bacana. Eu vou fazer rapidinho aqui umas perguntas que veio pelo nosso WhatsApp. Pergunta para o prefeito se tem previsão de pagar os triênios dos funcionários, porque precisa pagar primeiro os funcionários antes de assumir dívidas. Existe essa questão dos triênios? Eu tô por fora. Existe, né? Aí a gente entra no limite prudencial, ou não? Sim, né? O triênio, ele faz parte do limite prudencial. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem. Realmente não tem. Ele está sendo analisado, já foi até passado pelo RH, agora está no jurídico a situação de voltar a pagar os triênios. Porque o que acontece, Ednei? A lei em si, que congelava esses triênios, ela é uma lei vigente. Então, tem toda uma
questão jurídica em volta da devolução dos triênios, mas já está sendo analisada, eu acredito que em breve a gente já tenha uma resposta sobre isso. Também, espectador, você está falando só de maquinário e a saúde que está muito ruim, a saúde não espera, estradas pode esperar, é aquilo que a gente falou também, né, que são duas coisas diferenciadas, né, porque o empréstimo é para um fim específico, né. Obrigado, minha querida, aqui também, bom dia, Maria. O Nilson está comentando, entre a autorização da Câmara para solicitar o empréstimo e conseguir empréstimo, de fato, há uma grande distância. Na verdade, a autorização da Câmara é uma etapa. Né? Então, há uma necessidade de aprovar, porque sem a Câmara autorizar, infelizmente, não há viabilidade. Mas não quer dizer que o empréstimo está garantido. Não. É uma questão que daí vai depender vai depender da nossa... todo um trâmite, né? Que vem na sequência. Dentro de todos os requisitos obrigatórios que a gente tem, né? Então, não haveria o porquê negar um empréstimo ao município de Canoinhas. Mas se a Câmara não autorizar, é uma das etapas que ficam para trás, né? E se não houver autorização, se não houver esse empréstimo, há um plano B? Então, plano B é trabalhar com o que a gente tem, né, Ednei? E daí, infelizmente, não tem como atender todas as demandas dos munícipes e isso me entristece bastante. Porque esse empréstimo hoje é um ganho para todos. Porque a população que vai ter o acesso à infraestrutura com dignidade, né, que merece na porta da sua casa. Então, é difícil a gente pensar numa negativa assim que os vereadores não consigam compreender a necessidade do município. Patrícia está lembrando que foi ventilado que seria usado também dinheiro para causa animal, mas é possível usar esse empréstimo? Certo, é uma boa pergunta. Nós temos algumas condenações judiciais, que também são heranças que o nosso governo herdou. Essa do Beto Faria. Então, e aí a gente tem uma demanda já condenada judicial sobre a questão da causa animal. Então, o que a gente gostaria também, que é um recurso que também não é de grande monta, mas que hoje não sobraria para fazer, é cuidar da infraestrutura do setor de zoonoses do município. Então, ampliar e equipar para que a gente possa criar, então, um objeto que atenda minimamente a condenação judicial, né? Porque seria basicamente uma casa de passagem para animais de rua, com a questão veterinária, enfim, castração, para melhorar a infraestrutura do setor de zoonoses. Então, eu não vou gastar esse recurso, que não é possível, em castração, em compra de serviço, mas equipar e dar infraestrutura para o setor para atender as demandas judiciais também de condenações do município. Tem uma ouvinte que ia insistindo numa pergunta sobre um grupo de WhatsApp que foi criado pela prefeita para ouvir reclamações, que agora não é possível as pessoas fazerem reclamações, mas enfim, isso aí eu acho que é uma coisa que era da campanha, não é isso? É possível, tenho que verificar o que é. Tá reclamando que lá não é possível fazer reclamação no grupo de WhatsApp. Mas se tem o meu telefone lá, é só me chamar no privado, fica à vontade. Pode chamar. Tem que também, né, sempre pensar, né, a gente sempre ponderar, né, a reclamação, ela tem que ser feita com base na educação, no respeito, né, e não de uma maneira que ofenda as pessoas. Isso vale para a prefeita, vale para mim, para Estela, para todo mundo. Né? Acho que a maneira mais civilizada é a melhor de a gente resolver qualquer problema. Bom, quero agradecer imensamente a prefeita pela disponibilidade. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos. Amanhã esse projeto deve ser lido na Câmara. Amanhã a prefeita vai estar lá, né? Sim, sim. Fazendo a defesa do projeto e na sequência então ocorre a retirada da urgência, que daí vai ser engavetado provavelmente, ou a votação no plenário. Hoje, se fosse a votação, a senhora teria uma ideia de quantos votariam a favor ou não tem a mínima ideia? A gente tem uma ideia? Tem expectativa, Quer né? compartilhar com a gente? Acho que por hora não. Porque o governo é assim, né? Lá no Senado, na Câmara, eles põem o projeto, quando eles veem que eles vão perder, eles recuam e retiram, né? 11h36 da manhã, vamos para o nosso intervalo, então. Obrigado, prefeita. Eu que agradeço o espaço e a gente está à disposição aí para esclarecer sempre o que for necessário. Obrigado, Dudu, a Priscila, a Giovana, que estão aqui com a gente também acompanhando a entrevista.